Y. Glória a Deus. É isso aí, gente. Esse foi o nosso primeiro filme. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu não poderia liberar vocês sem antes fazer um fechamento. Por que a gente escolheu o filme? Esse filme. Existe um apelo da sociedade para você que está me ouvindo hoje, para mim, sobre qual o seu dom. O filme já começa em cima de uma menina, Mirabel, nome de biscoito, né? Quem é antigo aí vai lembrar do Mirabel. E tem um apelo em cima dela. Qual é o seu dom? O que você faz? Todo mundo na casa sabia fazer uma coisa, menos ela. E às vezes a sociedade fica impondo para nós. Qual é o seu dom? O que você sabe fazer? Tem um texto de 1 Coríntios 13:6 que diz assim: quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. No final do filme, para ser bem breve, você pode perceber que a pessoa que fez os dons voltarem era a pessoa que não tinha um dom. Então, de repente, você não tem um dom extraordinário, mas você pode se tornar uma pessoa disponível para ser usada por Deus. Porque Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as pessoas sábias. Então, às vezes, Deus, ele quer só que nós estejamos disponíveis para sermos usados por ele. Assim como aquele menino que tinha só uma marmita com 5 pães e 2 peixinhos. Talvez seja tudo que você tem, talvez seja tudo que eu tenho, mas nas mãos de Deus Todo-Poderoso, isso pode alimentar uma multidão, isso pode multiplicar os talentos, isso pode fazer com que os dons retornem. E aquela menina que não tinha dom nenhum, ela foi usada para trazer a unidade da família. Ela foi usada para que os dons voltassem e aqueles dons servissem toda a sociedade. Não sei se vocês perceberam na hora que a cidade se uniu, eles começaram a falar: nós não temos dons, mas nós somos um. Olha que coisa poderosa. Às vezes eu não tenho um dom, mas eu com o Tiago, nós podemos multiplicar o que eu tenho de pouco, ele tem de pouco, e a gente pode fazer a casa novamente. E a cidade inteira se uniu e construiu a casa de novo. E a menina que não tinha dom, ela colocou a maçaneta e os dons voltaram. Então, que isso sirva de um incentivo para você, porque o nosso pastor tem falado que esse é o ano de possa ainda guardar ainda a tua vida, multiplicar que você possa dons e talentos. Então, foi por esse motivo que a gente escolheu esse filme. A gente não escolheu um filme aleatoriamente. A gente quis escolher um filme que pudesse agregar para toda a família, ou seja, para quem é mais velho, para quem é mais novo. Eu particularmente gosto muito de filmes de animação. E as crianças, com certeza, que estão aqui presentes, adoraram também. E nós teremos o próximo Responderam Cine eles, Aviva, que vai ser também crê no dia Senhor 29. Jesus e será nós salvo. vamos fazer melhorias, com certeza. Teve um refrigerante de tava quente, a gente vai fazer mais pipoca, a gente vai fazer sorteio. Não deu tempo da gente fazer o sorteio que a gente estava programado, né? Mas no próximo, com certeza, essas pequenas falhas, elas serão restabelecidas e melhoradas, para que a gente possa sempre melhorar a cada evento. Amém? Então, queria te convidar para fechar os seus olhos. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso. E nós nos colocamos, Pai, disponíveis aqui nesse momento para sermos usados pelo Senhor. Começaram a adorar o Senhor. Nós não queremos um dom extraordinário, algo incrível aos olhos do homem. Mas nós queremos, ó Pai, nos apresentar diante do Senhor com o coração quebrantado, puro e contrito, porque o Senhor não desprezará. Nós queremos ser usados pelo Senhor da forma que o Senhor quiser. Leva-nos em paz nos nossos lares, toma cada família aqui, o Senhor esteja abençoando, esteja protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz. Salvo tu e a tua casa. E aquele homem foi para a casa dele, e a Bíblia relata que todos ali foram salvos, foram batizados. Deus, Ele, em circunstâncias que você pensa que é o pior, que é a dificuldade, Ele transforma em bênção, meu irmão. Eu não sei a dificuldade que você está passando neste domingo, ou nesta semana que você passou, mas eu creio que Deus há de transformar a sua vida hoje, neste momento, e eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia.
pela essa noite de sábado que passamos e por estar aqui neste domingo, adorando e glorificando o Teu nome, Pai. E por todas essas famílias, todas essas pessoas que estão aqui junto conosco, com fé, Pai, para Te adorar e colocar tudo diante de Ti, para entregar tudo nesta manhã. Que o Senhor seja com cada um, Pai. Que o Senhor possa levar o pão de cada um à mesa deste domingo para estar almoçando em família, Pai. Eu oro agradecido nesta manhã e muito obrigado, Pai. E obrigado por você estar aqui conosco, que você possa continuar. E eu tenho certeza que você vai se encher da palavra do Senhor. Daqui a pouquinho com o nosso amigo pastor Edno, que vai trazer uma palavra rema, uma palavra dos céus para a sua vida e para a minha. Em nome de Jesus, você crê? Em nome de Jesus. Vamos adorar agora o Senhor com nossos louvores. Está aí o nosso amigo Rafael Macedo e a Jaqueline. Eu quero agradecer por essas pessoas também que estão aqui adorando e fazendo tudo para o Senhor. Amém? Vamos adorar.
Aleluia. Oh, glória, 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 né? Como diz o meu irmão Geraldo, tá sempre assim, perto de mim. Glória, glória, glória. É isso mesmo, glória, né, Macedo? Glória, glória a Jaqueline, glória a Deus. Macedo e Jaqueline cantaram um louvor aí que não é da minha época, da época dos meus pais, a época do Geraldo, do pastor Edno, na época deles, não da minha época, entendeu? Minha época é agora. Esse Clóvis Pinho aí, entendeu? Esse que cantou quinta-feira agora na igreja lá, né? Tony Molinari. Essa é da minha época. Essas músicas aí não são da minha época. A gente está feliz, meu irmão. Primeiro domingo do ano aqui na live aqui, ó. Entendeu? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Bom dia, pastor Edno. Bom dia, Macedo. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, pastor Fonseca. Bom dia, pastor Rafael. Bom dia, líderes e líderes e líderes e líderes que estão aí ligados, participando. Deus abençoe vocês, tá ok? E vamos glorificar, vamos adorar, que a gente está feliz, né, meu irmão? Entendeu? Deus é bom demais, Deus é bom demais. Acordamos felizes, Deus é muito bom. Ele é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre tudo que Ele falou. Na hora certa Ele vai cumprir. Amém? Meu irmão, chegamos agora no momento de adorá-lo através dos dízimos das ofertas. Eu vou dar uma palavra aqui rapidinho, por enquanto que a Stephanie vai colocar ali os dados bancários ali, ó, Pix, as chaves, né? Chave Pix ali. Eu ia falar Doc e TED, ó. Eu estou ultrapassado, para você ver que não, isso é da minha época. TED e Doc não é da minha época, não. Estou caindo em contradição, né? Entendeu? Eu sou da época do Pix, olha, Pix 27, 770, 353, 8.000 contrário e 01. Amém? Querido, vamos ler uma palavra aqui rapidinho? Nesse mesmo sentido, nesse mesmo ritmo de adoração. Olha só, eu queria que você abrisse seu livro aí, ó, a palavra de Deus, aí, em Provérbios 3, versículo 9. É o que nós vamos fazer agora. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que há. Adore a Deus, oferecendo o que a sua terra produz de melhor. Adore a Deus, oferecendo o que a sua terra produz de melhor. E olha só, e esse Deus de promessa, né, Rafa? Deus de promessa, né, Jaque? Esse Deus de promessa faz o seguinte, ó. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Esse é o Deus de promessa. Você não está dando, você não está lançando a sua semente nessa terra à toa não, com intenção não. Mas Ele vai fazer se cumprir na sua vida essa palavra aqui. Porque Ele promete, Ele cumpre. Amém? Não é da minha época, mas minha mãe sempre falou isso, meus avós sempre falaram isso. Eu escuto muito o pastor Edno falar isso, o pastor Geraldo falar isso. Da época deles, o Deus não mudou, continua sendo o Deus da minha época, da sua época, tá bom, meu irmão? Então que você possa lançar, que você possa dizimar, que o Deus de promessa vai fazer acontecer. Vamos adorar, Macedo? Vamos adorar, Jaque? Teus olhos sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas
Graça e paz da parte de Jesus. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Está escrito em Salmos 118. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida as bênçãos do Senhor. Aí na sua casa, no seu trabalho, talvez no seu carro. Que a graça e a misericórdia de Deus alcance a tua vida, o teu lar, os teus familiares. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. No nome de Jesus, eu declaro isso nessa manhã. E se você, por algum motivo, tem enfrentado dificuldades, algum tipo de intempérie em seu dia a dia, eu quero dizer para você que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Creia nisso e tenha fé que Deus está no controle de tudo. Nesses domingos de janeiro nós iremos falar um pouco sobre o sofrimento humano, né? É o tema que nós temos para os domingos de janeiro e é um tema assim que é muito inerente aos dias que temos vivido, né? Dias de muitas notícias ruins, dias de muito sofrimento, dias de muitas preocupações, né? Vivemos no meio de notícias de Covid, notícias de Omicron, notícias de um monte de pessoas enfermas, notícias de hospitais cheios, notícias de pessoas passando por dificuldades por causa da chuva, né? O pessoal de Minas, o pessoal da Bahia. Temos notícias de todos os lados que não são agradáveis, notícias que trazem preocupações e sofrimento para o ser humano. E nós, para falar sobre o sofrimento humano, vamos tocar no livro de Jó, né? O livro de Jó é um livro poético, e o livro poético, ele trata das coisas que estão relacionadas ao homem, ao seu coração, né? Não é um livro que vai falar sobre a história de Israel, não é um livro que vai falar sobre doutrinas, mas vai falar o coração do homem, tratando sobre a importância da sabedoria, da oração, da fé, da paciência, da intimidade com Deus em todas as circunstâncias. Os livros poéticos, eles são 5, né? São Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Precisamos estar atentos que a relação entre a poesia e o texto com ênfase doutrinária são diferentes. Precisamos ler um livro poético de maneira diferente do que um livro que nos ensina doutrina. Eu quero que você abra a sua Bíblia, então, no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, o personagem principal, ele não é israelita. E o autor, que nós não podemos definir quem é o autor, ele nem sequer define em que período da história que aconteceu esses fatos na vida de Jó.
E parece que isso é de uma maneira intencional, porque o autor ele não quer que nós venhamos a prestar atenção demais na história, nas questões históricas, mas a intenção de nos concentrarmos na história de Jó e nas questões apresentadas pela sua experiência de sofrimento. Não há como negar que o livro de Jó trata da experiência humana diante do sofrimento, das perdas, da dor e das atrocidades da vida. O livro de Jó também rechaça a ideia de que o justo não pode sofrer nesse mundo e ensina que a questão maior não é o sofrimento em si, mas sim em como o justo se comporta diante das adversidades da vida. Quantas vezes nós já não ouvimos, né, que vai dar tudo certo, que é só vitória, que é só vitória, e essa história ela cai por terra no livro de Jó, né? Por que o justo sofre, né? Nós aprendemos no livro de Jó que vamos desmistificar essa questão de que o justo não pode sofrer, né? A chuva cai para todos, para o justo e para o injusto. O Martin Luther King, ele tem uma frase que diz assim, ó: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. O maior desafio na vida do homem, o maior desafio na vida do cristão é se manter íntegro, é se manter de pé, é se manter com comportamento exemplar nos dias de controvérsia e desafio. Porque ser cristão, ser um homem íntegro, quando está tudo bem, quando tudo está dando certo, não é tão difícil assim. Mas nos dias das atrocidades, nos dias das intempéries, é muito complicado. E aqui nós temos a vida de Jó. Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que nós nos dias de hoje chamamos que é um cara do bem, é um cara que procura fazer as coisas corretas, é uma pessoa que se dedica à sua família, é um homem próspero, um homem que tinha muitas propriedades, tinha muitos animais, e os seus filhos se reuniam felizes, com alegria para festejar. E o Jó era tão preocupado que ele fazia sacrifícios, se porventura os filhos fossem blasfemar contra Deus. Então Jó tinha uma vida boa, né? Podemos dizer que ele estava numa situação confortável, ele estava numa situação de vida, num momento de vida bom, né? Mas, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu alguma árvore seca, alguma árvore que não dá fruto, ser cutucada por vara por alguém? Você já viu? Agora, preste atenção numa árvore frutífera. Busca na sua mente aí um local que tenha uma mangueira, né? Um pé de manga, aquela manga espada, ou então aquela manga carlotinha. Sempre tem alguém com uma vara cutucando para tirar o fruto. Não é verdade? Então, quem tem uma vida seca, quem tem uma vida sem propósito, quem tem uma vida distante de Deus, ele não vai ser incomodado. Mas aquele que está vivendo uma vida íntegra, uma vida no caminho certo, uma vida buscando a presença de Deus, buscando ser temente a Deus, certamente que ele vai incomodar. No prólogo desse livro, podemos ver que Jó era um homem justo, que honrava a Deus e se desviava do mal. A palavra de Deus diz, inclusive, que Jó era o pai dos necessitados. Está lá em Jó 29:15, né? Aí, como estava muito bom aqui, né, vamos ler aqui no versículo 6. O Jó estava com essa apresentação aqui de vida quase perfeita, né? Mas como nem tudo pode ser bom para sempre, no versículo 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás:
Observate o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde temente a Deus? Teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meu querido e minha querida, o que ia acontecer na sua vida, seja qual a dificuldade que você passar, creia que só acontece porque o Senhor permitiu. Só Deus tem poder sobre a tua vida. Só Deus tem autoridade para dizer sim e não, para abrir e fechar a porta. Se está acontecendo algo na tua vida que você não está entendendo, creia em Deus. Creia que o Senhor tem o controle dessa situação. Nesse ponto aqui da história surge esse acusador chamado Satanás, que após ouvir da boca do próprio Deus que Jó era reto e temente a Deus, faz uma provocação. É como se Satanás dissesse assim: a razão da integridade, da adoração de Jó, repousa sobre o fato de que ele é cercado de bênçãos e prosperidade. Se ele perder essas coisas, sua fé, retidão e honra irão embora. É como se ele falasse assim também: é claro que ele é justo, e é claro que ele te adora, porque o Senhor o cercou com tantas proteções, com tantas bênçãos, que qualquer um nessa circunstância te adoraria e te serviria. Então assim surge o desafio: será que é possível alguém te servir, alguém te cultuar, alguém te adorar, sem que receba essas proteções, sem que receba essas bênçãos e tanto cuidado paterno? Se isso cair, eles irão blasfemar. O argumento do acusador, meus irmãos, pode ser resumido na ideia de que o que sustenta a integridade de Jó são as bênçãos e a proteção de Deus. O sofrimento aqui ele entra na história como provocação do inimigo, como insinuação de que o sofrimento vai desmascarar o coração de Jó. Essa é a grande armadilha contra Jó. Essa continua sendo a grande armadilha contra nós. A pergunta não mudou. Se nós perdemos a nossa proteção, se nós perdemos a bênção do Senhor, nós iremos blasfemar contra Deus ou nós vamos continuar adorando ao Senhor, independente das circunstâncias? Por que o justo sofre? Poderia estar perguntando Jó. Porque o próprio Deus disse que ele era justo e reto e íntegro. Por que então tanto sofrimento? Quantas são as vezes que eu e você fazemos essa pergunta no momento de dificuldade, no momento de tristeza, de perda, no momento em que nós não estamos entendendo nada? Nós perguntamos: mas por que isso está acontecendo comigo? Chegamos a ter a ousadia de dizer: mas eu não mereço isso. O porquê que o justo sofre? Essa pergunta não possui uma solução direta. Ela não tem uma resposta completa, satisfatória, que explique detalhadamente a razão de todo e qualquer sofrimento na vida do ser humano que é temente a Deus. Dessa forma, nós não encontramos resposta direta à causa do sofrimento de Jó. Jó estava numa boa. E é interessante notar que o sofrimento que chegou até Jó, que nós vamos ler daqui a pouco, autorizado pelo próprio Deus, não foi por causa de escolhas erradas que ele tenha feito, não foi por causa de decisões equivocadas que ele possa ter cometido. Ele simplesmente estava vivendo a sua vida retamente, dignamente, e do nada, as coisas se transformam
as coisas começam a dar errado de maneira muito violenta na vida dele. Questionamentos profundos. É importante nós estarmos prontos e preparados para nos depararmos com questões que fogem a respostas simples ou superficiais. Tem coisas que nós podemos e sabemos responder. Tem coisas que nós precisamos crer que Deus tem no controle de tudo, né? As coisas encobertas pertencem a Deus. Nós podemos ver isso em Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. Então, nem tudo nós teremos resposta, nem tudo nós teremos explicações, mas nós temos que aprender a confiar em Deus, independente da circunstância. Precisamos perceber o movimento do mal, o movimento do nosso adversário. Diz respeito a como Satanás tenta usar a dor e o sofrimento. Ele quer que expliquemos o nosso sofrimento de forma equivocada. Ele quer que nós expliquemos o nosso sofrimento criando uma forte sensação de injustiça. Por que que isso está acontecendo comigo? Não é justo. Essa é a intenção do diabo em nossas vidas quando nós passamos por momentos de dificuldade. Ele quer criar um padrão equivocado para nos relacionarmos com a dor e a frustração, de forma que no dia mau, ao invés de esperança, tenhamos incredulidade, solidão e frustração. O sofrimento, ele tem que nos trazer esperança de que Deus tem um controle e que vai passar esse momento difícil. Meu irmão e minha irmã, se você tem passado momentos de grande dificuldade, que isso te traga esperança, que isso não venha fazer com que você fique incrédulo, que você fique solitário e frustrado. Em nome de Jesus. A grande armadilha de Satanás em meio ao sofrimento é esvaziar a nossa adoração a Deus enquanto ele nos acusa diante de Deus. Essa é a grande armadilha dele para nossas vidas. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse assim: essas são as teses de Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo e a sua própria saúde. E nós, meus irmãos, se nós tivéssemos passado por esses momentos que Jó vai passar aqui, que eu vou estar lendo daqui a pouco com você, qual seria a nossa postura? Qual seria o nosso comportamento? O que está em jogo é, será que Jó teme a Deus sem segundas intenções? Será que alguém teme a Deus sem segundas intenções? Será que nós adoramos a Deus pelo que Ele é? Será que nós adoramos a Deus pela sua face? Pelo amor que emana dele? Será que nós adoramos a Deus de maneira genuína, em espírito e em verdade? Ou será que nós adoramos a Deus com interesse? Será que nós adoramos a Deus com segundas intenções? Existe uma batalha espiritual que é esquecida na vida de muitos cristãos. Uma batalha permanente que alcança todas as gerações. Satanás continua provocando e ecoando sua voz no universo. Mexe na família que eles vão blasfemar. Mexe na saúde que eles vão blasfemar. Mexe nas finanças que eles vão blasfemar. Infelizmente, muitos que entraram na igreja, que gastaram anos de serviço, de dedicação, levando uma vida diante de Deus, servindo ao reino, infelizmente, muitos têm virado as costas contra o Senhor, porque foram derrotados nessa batalha. O livro de Jó questiona qual é a essência da nossa fé. E se nós vamos blasfemar no caso de sermos testados nessas áreas. Será que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para que essas pessoas o adorem? Será que Deus precisa nos subornar para que nós venhamos
a adorá-lo? Tire as bênçãos e a adoração acaba. Essa é a intenção da fala de Satanás, da acusação. Ele quer distorcer o nosso relacionamento com Deus, querendo que nós acreditemos que a adoração é uma troca, que a adoração é uma barganha, que a adoração é um negócio. Quando Jó estava triste, quando Jó estava passando por esses momentos que está aqui do versículo 6, perdão, do versículo 13 até o versículo 22, que nós vamos ler agora. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Isso aqui aconteceu depois que o Senhor autorizou a Satanás a mexer na vida de Jó. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meu irmão e minha irmã, olha a situação de Jó. Nós, hoje, em 2022, lendo a palavra de Deus, nós sabemos o final dessa história. Mas Jó não sabia o final dessa história. Jó não sabia o que iria acontecer. Ele era um homem rico, ele era um homem que tinha sua família unida, e de repente todas essas atrocidades vieram sobre a sua vida. E ele não sabia o final, que nós sabemos. Ele não sabia que Deus estava usando a sua vida, anos e anos e anos atrás, para servir de exemplo para várias gerações futuras, para mostrar para nós que é possível adorar a Deus diante das adversidades. É possível crer em Deus diante das tragédias. É possível nós não colocarmos Deus num tribunal de justiça por causa do nosso sofrimento. Jó aqui, ele começou a travar uma batalha contra Satanás. Quando o homem mais rico do seu tempo vai à falência, porque ele foi à falência, ele perdeu todo o seu gado, todo o seu rebanho, né? Aqui, vamos botar aqui que nós estamos aqui num ringue de boxe, né? Jó contra Satanás. E a torcida ao redor, os anjos e os demônios, torcendo para saber se Satanás vai provar a sua tese de que o homem só adora a Deus por interesse, ou será que a fé de Jó é uma ilusão? Então imagine que anjos e demônios estão assistindo uma batalha, esperando para ver se Jó vai ou não blasfemar contra Deus. A reação de Jó quando perde toda a sua riqueza não é uma de blasfêmia. Pelo contrário, ele rasgou o seu coração dizendo que Deus está acima de todas as coisas. Entendemos assim, irmãos, que acontece também em nossas vidas, né? A cada prova, a cada tentação, a cada dificuldade, a cada momento que você vive de provação, que você acha que tudo está ruim, tudo está difícil, tudo parece que está desabando sobre a tua cabeça, existe uma torcida
que é de fato uma guerra gigantesca para saber se nós iremos blasfemar ou se nós iremos adorar a Deus. Será que nós iremos blasfemar, virar as costas ou não? Aqui, o primeiro round dessa guerra, dessa batalha, foi vencida por Jó. E a fé de Jó permanece firme. Num segundo momento aqui, nos conta que no mesmo dia em que perde toda a sua riqueza, Jó enterra seus 10 filhos. Meu Deus, o homem era rico, o homem era próspero, e do nada ele perdeu tudo. Perdeu toda a sua riqueza, perdeu toda a sua fonte de renda. E nesse mesmo dia, ele recebe a notícia de que os seus 10 filhos morreram. E ele precisa enterrar os 10 filhos. Haviam sido levados por um vento que derrubou a casa onde todos eles estavam. E o que Jó fez? O que Jó fez, meus irmãos? Está aqui no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Uma a uma, as teses de Satanás foram caindo por terra, estavam sendo desmontadas. E mesmo sem perceber, mesmo sem se dar conta, Jó está ganhando a maior e mais importante batalha da sua vida. Meu irmão e minha irmã, talvez essa luta que você esteja passando nesse momento, talvez a dificuldade, talvez a enfermidade, talvez as coisas que estão muito difíceis na sua vida, você não consegue ver além da dificuldade, você não consegue enxergar além do sofrimento, mas Deus tem um propósito nisso tudo. Deus sabe o resultado, Deus conhece o amanhã já está pronto, o futuro já está pronto. Então fique firme para que você também vença, para que você não blasfeme, para que você adore ao Senhor em espírito e em verdade. Satanás não ficou satisfeito, né? E continuou a sua batalha para poder mostrar que o homem só adora a Deus porque é protegido, porque tem os seus muros cercando a sua vida com a proteção de Deus. E no capítulo 2, ele diz assim a palavra de Deus: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Estamos falando aqui do homem mais próspero da sua região, mais próspero do Oriente. E do nada, ele ficou sem recursos, ele perdeu os seus filhos e agora foi acometido de algo que nós podemos chamar de lepra, né? E ele era uma pessoa muito benquista na sua comunidade, ele tinha muitos empregados, ele era bem conceituado no meio do seu povo em que vivia. E agora ele está afastado do arraial. Agora ele está afastado porque ele está doente,
ele está com chagas, né? Ele está sem condições nenhuma de estar convivendo. Assim inicia-se a terceira fase dessa batalha. O corpo de Jó fica cheio de feridas, de furúnculos, lesões por toda parte. É o que conhecemos como a doença da lepra, né? Ou algo similar. Aí vem então a mulher de Jó, né? E manda para ele assim: por que você quer manter a sua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A resposta de Jó foi: mulher, você fala como uma louca. Eu não posso. Se eu recebi o bem, eu vou ter que receber o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Está aqui no versículo 8 a 10. Apesar de todas as provações, Jó não pecou contra Deus. E as teses de Satanás foram desmontadas. Jó deu um testemunho para todas as gerações que vinham depois dele, de que é possível servir e adorar a Deus. É possível colocar Deus acima do dinheiro. É possível colocar Deus acima da família. É possível colocar Deus acima da própria saúde. De alguma forma, essa batalha ocorre internamente ainda hoje. Ocorre conosco ainda hoje, nos nossos dias. E nós ficamos confusos por não ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando sofremos, o que mais tentamos fazer é explicar o porquê. O nosso temor é acerca do dia mau. Quando vier o dia mau, a fé que nós carregamos vai nos prover de respostas? Iremos buscar a Deus ou iremos blasfemar? Será que Satanás tem razão em desconfiar de nós diante de Deus? Será que a nossa adoração tem segundas intenções? Será que a nossa fé sobrevive às calamidades da vida? Será, meu irmão, que Satanás vai ter razão sobre a minha e sobre a sua vida? Será que nós adoramos e servimos a Deus por interesse? Duas coisas irão acontecer na nossa vida. Haverá momentos em que vamos perceber que os muros estão fortes e inabaláveis. E vamos triunfar, vamos regozijar, vamos vencer, vamos nos alegrar, vamos estar em festa diante do Senhor. Por outro lado, haverá momento em que parece que as nossas defesas estão baixas. E nesses momentos, nossa fé será desafiada a sobreviver. As duas realidades, essas duas realidades fazem parte da experiência cristã. Não tem como fugir disso. A nossa fé ela será testada, mas creia que Deus nos concede a vitória. Jó guardou a sua fé. Jó perseverou porque ele não deixou o sofrimento destruir o seu relacionamento com Deus. Nós tememos hoje que falta conhecimento das Escrituras e intimidade com o Espírito Santo em muitos de nós para sobreviver a esses momentos como Jó sofreu. John Piper, um pastor americano, fez uma declaração muito firme sobre esse tema. Ele disse assim: um dos meus deveres como pastor é pregar e orar de tal maneira que você esteja preparado na mente e no coração para não amaldiçoar a Deus no dia da sua calamidade, mas que você possa, em vez de amaldiçoar, adorar a Deus e bendizê-lo como vosso Pai, livre e soberano, não importando quão intensa ou profunda a dor que Ele permitir sobre a sua vida. Nós precisamos adquirir essa postura espiritual, entendendo que nem sempre tudo vai dar certo, entendendo que nem sempre nós teremos vitória. Muitas das vezes teremos que enfrentar a cova dos leões. Muitas das vezes teremos que enfrentar alguns gigantes chamados Golias. Talvez tenhamos que atravessar um mar vermelho. Nem sempre as coisas vão estar fáceis. Nos dias que tiverem tudo bem, alegremos e nos regozijemos no Senhor. Mas no dia que as coisas ficarem difíceis, alegremos e nos regozijemos no Senhor,
com fé, com esperança, com certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Não queremos que a nossa justiça venha prevalecer. A Bíblia diz em Isaías 64 que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante da que vem de Deus. E mesmo quando tudo parece não fazer sentido, mesmo quando tudo parece que está perdido, vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena confiar que a justiça que vem dele para nós é perfeita. O Espírito Santo tem total e suficiente competência para usar o sofrimento com diversas finalidades no reino de Deus. Paulo escreveu assim em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em todas as circunstâncias, nós somos moldados para nos parecermos mais e mais com Cristo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 8:37 a 39. Meu irmão e minha irmã, nesse primeiro momento dessa série do sofrimento humano, falamos um pouco sobre a vida de Jó, sobre a integridade de Jó, sobre como Jó se manteve íntegro diante de tantas intempéries, de tantas dificuldades, de tanta notícia ruim, de tanta perda. Ele se manteve íntegro diante de Deus, ele não blasfemou, ele venceu a tese de Satanás de que ele só adorava a Deus porque ele era coberto de bênçãos e de proteção. Que na minha e na sua vida nós venhamos a ter um comportamento semelhante ao de Jó, que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, independente das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, dos momentos ruins e de tristeza, que nós possamos nos animar no Senhor, porque Ele tem um controle de todas as coisas. Ele é Deus sempre. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, porque Ele que nos criou, Ele é que sabe o nosso interior, Ele que sabe o nosso amanhã, Ele que sabe o que vai acontecer amanhã em nossas vidas. Portanto, que nós venhamos a confiar nele, entregar a nossa vida a Ele, entregar a nossa expectativa diante dEle e crer que Ele tem sempre o melhor para nós. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Deus abençoe. Eu entrego essa palavra para você e para mim e que ela possa encontrar uma terra fértil e frutificar na sua vida. Vamos orar. Deus bendito, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão graciosa que o Senhor nos concede com a sua presença. Ó Pai, eu oro a Ti, Senhor, para que o meu irmão e a minha irmã, ó Pai, alcance o seu coração com adoração genuína, independente, Senhor, do momento, da circunstância que ele possa estar vivendo. Pai, abençoa a vida de cada um deles, abençoa a sua casa, abençoa a sua fonte de renda, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, abençoa a sua vizinhança, o seu local de trabalho, traga paz interior, traga a paz, meu Pai, que excede todo o entendimento, a paz que não depende de circunstância, a paz que não depende do saldo na conta bancária, a paz que não depende, Senhor, de nada que o homem possa oferecer, mas a paz que provém de Ti, a paz que excede todo o entendimento. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa manhã de domingo tão graciosa. Te louvamos e te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Queridos, logo mais nós temos culto presencial às 18 e às 20 horas. Pastor Rafael Lemos tem trazido palavras abençoadas, palavras abençoadoras, uma palavra rema que tem nos edificado, tem nos fortalecido. Então não deixe de vir, não deixe de estar conosco logo mais às 18 e às 20 horas.
Amanhã, segunda-feira, ainda não teremos a nossa oração. Possivelmente na próxima segunda. Quinta-feira, não perca a Quinta do Avivamento. Tem sido uma bênção a Quinta do Avivamento. Que você possa estar conosco, presente também na Quinta do Avivamento. E na sexta-feira, o nosso pastor Júlio, o nosso querido, a querida equipe do Getsemane, na live de oração. Venha também participar para você entregar a sua vida diante do altar do Senhor em oração. Desejo a todos um bom domingo. Aproveite o dia com a sua família, aproveite para curtir os seus filhos, curtir a sua esposa, curtir o seu marido, que tenha um almoço abençoado e que a presença de Deus esteja conosco e convosco, em nome de Jesus. Graça e paz, tenha um bom domingo e uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.